Pessoal, tudo bom? É um enorme prazer estar aqui com todos vocês, tá? Para juntos conversarmos mais sobre o conteúdo de filosofia, continuarmos com a nossa revisão de conteúdo. Só para recapitular, na semana passada nós falamos sobre os capítulos 1, 2, 3 e 4. E nestes abordamos a felicidade, a dúvida, o diálogo e a consciência, ok? Hoje vamos continuar a nossa revisão de conteúdo, tá? Objetivando finalizarmos na próxima semana e, consequentemente, partirmos para conteúdos mais voltados para a esfera do Enem esse ano, ok? Hoje nós vamos revisar os capítulos 5, 6, 7, 8. Eles falam na respectiva ordem sobre o argumento. O argumento refere-se à ideia da lógica aristotélica, tá? O capítulo 6 fala sobre a metafísica, o capítulo 7 sobre natureza ou cultura, e o capítulo 8 vai falar um pouco sobre a linguagem nos processos de construção e evolução durante a história. Antes de falarmos sobre o nosso conteúdo em si, tá, gente? Eu gostaria de falar para vocês essa frase de Aristóteles, que é uma frase até muito bem vista, assim, por diversas pessoas terem acesso a ela, tá? Mas que tem um significado interessante. E Aristóteles afirma que todos os homens desejam naturalmente saber. Esta frase também faz referência a um pouco do conteúdo em que nós vamos falar lá na frente, especificamente no capítulo 8, tá? Onde nós falaremos sobre condutas inatas e condutas aprendidas. Mas Aristóteles aqui nos traz a ideia de que todos os homens desejam naturalmente saber. O interessante é que Aristóteles coloca a ideia do saber, do conhecimento, como uma busca natural do homem. É como que se o homem já nascesse com a predisposição para buscar este saber, este conhecimento. E aqui ele não coloca diferença, ele não coloca indiferença, ele não coloca nenhum obstáculo, porque ele fala: todos os homens desejam saber, todos desejam. Tendencialmente, mais à frente, ele vai explicar isso com o conceito da justiça, em que uns desejam mais e outros menos. Por isso, temos a ideia de que uns naturalmente saberão por buscar conhecer mais, tá? E outros tendencialmente não alcançarão ou terão conhecimentos diferentes ou divergentes dos que tendencialmente enveredam por caminhos opostos, tá bom, gente? Então, todos nós desejamos saber. É uma condição natural. Eu já nasço com a predisposição para querer saber alguma coisa. Bom, gente, o capítulo 5, como falei para vocês, é um capítulo bastante complexo, porque ele vai falar da lógica aristotélica. Esse é um assunto que até eu gostaria bastante e penso em trabalhar ele de forma mais detalhada em sala de aula, porque é um assunto que ele vai trabalhar com ou vai nos trazer a formação de argumentos, tá bom? E tendencialmente existem regras para se formar um argumento de acordo com a lógica aristotélica. Esse também é um assunto muito interessante, muito importante para vocês que estão cursando a terceira série do ensino médio, ok? Então, o capítulo 5 vai falar sobre o argumento em síntese lógica aristotélica, tá? Então, o capítulo começa trazendo primeiro a ideia da lógica no cotidiano. Qual é a importância da lógica para o nosso dia a dia? Então, diariamente, através de nossas ações, nós conseguimos produzir ideias através de princípios lógicos. Haja vista quando fazemos qualquer dedução sobre algo ou qualquer indução sobre algo baseado em algumas afirmações. Alguém vai e me fala 2 ou 3 coisas e eu deduzo algo por causa daquilo. Além desta importância comum,
Se aplicados os critérios, a lógica ela tem a sua importância com relação à vida secular, à nossa sociedade. Algumas polícias de investigação utilizam os métodos da lógica aristotélica para desvendar alguns crimes. E, tendencialmente, logo mais saberemos o porquê. Porque a lógica aristotélica, além de se aproximar de uma ciência exata, ela me traz algumas afirmações, algumas inferências iniciais que me permitem ter algumas deduções verdadeiras ou não verdadeiras. Esta é a importância da lógica no nosso cotidiano. Para se produzir lógica, tá? Ou para se identificar princípios lógicos em uma fala, é importante separar o raciocínio de um argumento. Qual é a diferença entre raciocínio e argumento? Raciocínio, de forma assim, traduzida de forma mais simples, é como se fosse um pensamento simples, um pensamento curto sobre algo. Já o argumento, até como o próprio nome já define, é algo mais trabalhado, é algo mais minucioso, é algo mais embasado, tá? Exemplo disso, um de vocês chega para mim e com a seguinte afirmação: professor Iomar, Sócrates é mortal. Gravem isso, Sócrates é mortal. Em seguida, um outro aluno, eu questiono, né, por que vocês me trazem essa afirmação de que Sócrates é mortal? E aí um outro aluno, que não o mesmo que me trouxe essa primeira afirmação, diz para mim, eu pergunto para ele, por que Sócrates é mortal? E ele me afirma, todo o homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então eu tenho a primeira informação com um raciocínio que é algo mais breve, que é algo mais simples, que é algo mais dito, Sócrates é mortal, e eu tenho um argumento, o argumento está incluso dentro do mesmo contexto do raciocínio, mas com algumas ideias que confirmam este meu raciocínio. O raciocínio me disse que Sócrates é mortal. O argumento, ele traz argumentos para essa afirmação. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas por que que o argumento é composto por uma ou mais frases ou expressões e o raciocínio é algo mais simples? Vale ressaltar que a lógica aristotélica, o argumento, ele trabalha apenas, a lógica no cotidiano, ele trabalha apenas com argumentos. Nós não vamos trabalhar com raciocínio. Então, quando eu trabalho com argumento, todo argumento é composto por, no mínimo, duas premissas e uma conclusão. Mas isso faremos com mais detalhe em sala de aula. Importante agora é que vocês definam e saibam da importância da lógica no nosso cotidiano, já falamos sobre isso, tá? É importante que vocês diferenciem raciocínio e argumento, como já fizemos aqui. Raciocínio é algo mais simples, argumento algo mais recheado, a mesma afirmação, mas algo mais abalizado, algo mais argumentado, tá? Esses argumentos, eles são compostos por duas ou mais premissas e uma conclusão. Essa é a regra básica, tá, gente? Então, todo argumento é composto por, no mínimo, duas premissas, que a gente chama de premissas, e uma conclusão. O que é uma premissa? Premissas são verdades inferidas ou ditas que serão ou não comprovadas pela conclusão. E o que é essa conclusão? A conclusão é uma verdade dita, deduzida, que será ou não comprovada pelas premissas. É um jogo, tá? Quando eu digo através do meu argumento, todo homem é mortal, tem uma premissa, Sócrates é homem, tem uma premissa 2, logo Sócrates é mortal. Eu tenho uma conclusão. Então aqui eu tenho uma construção básica para um argumento. Duas premissas e uma conclusão, tá? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, duas premissas, logo Sócrates é mortal. Eu tenho a minha conclusão. Então gravem isso aqui, a importância da lógica, a diferença entre raciocínio e argumento, e premissas e conclusão. Tenho certeza que em sala de aula nós traremos mais alguns argumentos e mais algumas regras para se classificar o argumento, ele sendo verdadeiro ou falso, tá bom? O capítulo 6, já que nós estamos trazendo ideia geral, ele traz um assunto riquíssimo
que é a metafísica. Um assunto fundamental, um assunto muito importante com relação à passagem do mito à ciência, a passagem da ideia mitológica da filosofia para a comprovação de algumas coisas ditas pela filosofia. É quase que uma ruptura de alguns estigmas filosóficos para uma nova realidade. Então, a metafísica desenvolvida por Aristóteles, eu já falei sobre como se deu esse nome em sala de aula, traz alguns termos próprios da própria metafísica. Quais são esses termos? Um deles, ser e ente. Tá? A própria metafísica me traz o exemplo do que seria um ser e do que é um ente. O ser, segundo ou no contexto filosófico, é aquilo que é a representação de algo. Tá? Então, o ser é aquilo que é. Não existe uma variação. Entendo o ser como sendo aquilo que é, como algo físico. Por exemplo, esse celular, ele é um ser, porque ele é o que é. O interessante é que durante a vida nós temos a ideia de que um ser é o ser humano, um ser animado, um ser composto por alma e espírito. Mas no contexto metafísico, no contexto filosófico, não. Um ser é como se fosse a matéria, algo material, tá bom? E o ente, ou você pode até me perguntar, professor, e o que nós somos? Nós somos, de acordo com essa linguagem aristotélica, de acordo com a metafísica, um ente. Porque, segundo Aristóteles, um ente ele é recheado de mais algumas coisas além da parte física. Então, o ente seríamos nós, recheados de, para quem acredita, corpo, alma e espírito, e para quem não, como ele era filósofo dualista também, apenas em corpo e alma. Ok? Então, o ser é aquilo que é. O ente é o que é a matéria, mais alguns outros atributos que transcendem a matéria. O capítulo 6 também fala sobre substância e acidente. Aqui nós entenderemos melhor a aplicação dos termos ser e ente. Substância é a essência do ser. Tá? A substância é aquilo que não se altera no indivíduo. Já o acidente são as possíveis alterações neste ser. São as possíveis alterações, como se fosse na parte física deste indivíduo. Vamos para o exemplo. Substância, em sendo aquilo que não se altera, é a sua essência, aquilo que define você mesmo com o passar dos anos. O acidente são as alterações que acontecem em você. Daqui a 10 anos, por exemplo, você está com cabelo maior, cabelo menor, cabelo escuro, cabelo claro. Esses são acidentes que aconteceram na matéria. E a substância é aquilo que vai definir você daqui a 10 anos. Ou seja, daqui a 10 anos eu posso te encontrar, conversar com você, identificar que você é a mesma pessoa, mas com alguns acidentes. Quais são esses acidentes? A barba, a não barba, o cabelo, não cabelo, e assim sucessivamente. Alto, baixo, gordo, magro, e por aí vai. Esses acidentes, eles acontecem no ser, mas não pertencem ao ser. Tá? Porque a única coisa que pertence ao ser é a substância dele, aquilo que não se altera, a essência dele. Tá? Então, só para identificar, a substância, ela tendencialmente acontece naquilo que não é palpável. Tá? A substância é aquilo, ou seria aquilo que é formado, mas através de coisas que não são palpáveis, físicas, que não dá para pegar. Tá? Já o acidente são as alterações que acontecem no meio físico. O capítulo também fala sobre mundo sublunar e mundo supralunar, ou seja, mundo sensível e mundo inteligível, dá no mesmo contexto. Por que essa diferença de mundo sublunar e mundo supralunar? Para Aristóteles, ele vem dessa linha apregoada antes do princípio da ideia centralizadora da igreja com relação à perpassagem do conhecimento, em que o centro do universo era a Lua, tá? Que a Terra estava situada nesse contexto, e que a Terra girava em torno da Lua. Então, se a Terra gira em torno da Lua, ou vice-versa, o mundo acima da Terra seria um mundo supralunar, e o mundo abaixo da Terra seria um mundo sublunar. O provável destino das almas acidentadas e das substâncias com relação ao nosso corpo, ok? O capítulo também retrata no finalzinho sobre a passagem do mito à ciência. É justamente aquilo que eu falei quando nós vamos passar da parte mitológica da filosofia
para a parte mais científica. O capítulo 7 fala sobre a natureza ou cultura, o que é cultura e o que não é cultura com relação aos princípios da natureza humana. E vem trazer principalmente a ideia de condutas inatas e condutas aprendidas. É um pouco do que eu falei lá no início com aquela frase. O que são condutas inatas, né? Condutas inatas são aquelas condutas, são aquelas condutas que nós já nascemos com predisposição para. Nós já nascemos com habilidade para fazer. São inatas porque já nascem conosco. Elas são meio que naturais, pertencem à nossa natureza desenvolver ou praticar aquelas condutas. Como Aristóteles falou na frase, é uma conduta inata querer saber. O ser humano quer saber. Condutas inatas, aquilo que eu nasço com predisposição para fazer. As condutas aprendidas é aquilo, ou o conhecimento que eu tenho acesso e que eu coloco para dentro de mim. Eu apreendo. Além de ter contato, eu trago para mim. Por isso que tem os dois S ali. Apreender. Tá? Então, são as condutas que eu aprendo através do convívio social. Convivo com as pessoas, convivo com os amigos e vou aprendendo algumas coisas e vou desenvolvendo algumas habilidades. Não é uma coisa minha, não nasci com ela, mas através, por não ser inata, mas através do convívio com as pessoas eu acabo por desenvolver novas habilidades. Nós chamamos de condutas aprendidas, tá? O capítulo 7 também fala sobre o estado de natureza do homem. Nasce bom ou nasce ruim? Para Thomas Hobbes, nós somos maus por natureza. Nascemos maus, nós somos maus, a nossa natureza é má, nosso estado de natureza é mau. E tudo isso apropriado a um princípio talvez religioso de que através do primeiro pecado, Adão e Eva, nós temos a natureza má e passamos a vida inteira tentando nos redimir deste pecado de nossa natureza. Ou seja, para Thomas Hobbes, a nossa natureza é má e nós relutamos contra essa natureza em toda a nossa vida. Mas para Rousseau, nós somos bons por natureza. Nós nascemos bons e quem nos corrompe é o convívio, é a sociedade. O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Só para fechar, para Thomas Hobbes, nós nascemos maus e vivemos uma vida tentando nos tornar indivíduos bons. Para Rousseau, nós nascemos bons e a sociedade nos corrompe. Para fechar, o capítulo 8 fala sobre a linguagem, tá? Os avanços da linguagem na nossa sociedade. E a linguagem, o capítulo traz mais o contexto, inicialmente o contexto histórico da linguagem, tá? Essa ideia perpassada e esse ciclo de história, início, evolução e agora a nossa atualidade, o estilo de linguagem que nós utilizamos agora. Então, o capítulo retrata de que no início existia apenas uma única língua, a gente chama ali de língua adâmica, que era a primeira forma de comunicação. Esse nome se dá justamente pela derivação, ou o nome é derivado através de Adão e Eva, por isso língua adâmica. Tá? O livro, inicialmente, antes de falar sobre língua adâmica, ele traz o contexto dos diferentes tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, que é essa que eu estou utilizando aqui para conversar com vocês. Tá? A linguagem jurídica, que é uma linguagem específica, se vocês observarem algum jurista, algum advogado, tentando ali, ou através de alguma tese defendendo algum cliente, vocês vão observar que existem termos próprios da área jurídica. Existe a linguagem popular, tá? E acho que compreendendo ali no português vocês conseguem diferenciar entre linguagem culta e linguagem coloquial. Existe a linguagem artística, que é a linguagem que os artistas, através de quadros, pinturas principalmente, conseguem expor o que eles querem falar ou passar alguma informação. Tá? Existe a linguagem musical, que é a linguagem passada através da música, uma mensagem. Tá? A linguagem matemática, que é a linguagem através dos números, que é uma codificação específica. Existe a linguagem artificial, que é essa aqui que eu vos falo, que é uma linguagem que é utilizada, assim, que nós utilizamos de um meio não físico para termos algum tipo de comunicação, ok? Agora mesmo a internet, a forma com que vocês estão me vendo aí não é algo palpável físico, mas há um tipo de linguagem e de mensagem passada aqui. Existe a linguagem gestual e aqui temos Libras, tá? E alguns outros exemplos mais. É a linguagem cinematográfica, que é quando, através das telas de cinema, filmes, essas coisas,
respectivos produtores conseguem transmitir alguma mensagem. Então, como princípio, vocês conseguem observar que a língua adâmica foi a primeira das línguas. E aí as outras línguas surgiram a partir da ideia, e aí o capítulo fala sobre isso, a possível construção da Torre de Babel, a não aderência de Deus ao plano da construção da torre, e ali havia confusão entre línguas, e a partir daquele momento novas línguas se originarem. Depois dessas novas línguas tendo sido originadas, aconteceu a invenção da imprensa, e isso aconteceu no século XV, gravem isso, tá? A invenção da imprensa acontece no século XV e de fato revolucionou, porque até então todo o conhecimento era perpassado através da linguagem verbal, através da oralidade, através da fala. Mas com a invenção da imprensa, aqui cito os jornais, revistas, os livros acabavam falando pelas pessoas. Então, se eu teria que dar 10 aulas, tá? Ou estar em 10 lugares diferentes, eu não conseguiria estar, porque obviamente eu não sou onipresente. Mas um livro, uma obra minha, através da invenção da imprensa, falaria por mim em determinados lugares do mundo. Então, com a invenção da imprensa, a oralidade ficou um pouco de lado, porque agora era muito mais, não é que era muito mais interessante, o livro do autor também falaria pelo próprio autor, isso no século XX, tá? E aí depois as coisas foram evoluindo e chegamos no nosso cenário. A internet surgiu, tá? A mídia surgiu e o livro foi deixado um pouco de lado, tá? Então acabamos que por deixar os livros um pouco de lado, porque agora já existem os arquivos em PDF e outros tipos de linguagem de comunicação. Então vocês conseguem observar a evolução da linguagem. Língua adâmica, a formação de línguas, conhecimento passado através da oralidade, depois a imprensa deixando um pouquinho a oralidade do lado, e agora a linguagem eletrônica. É uma linguagem que deixa os livros de lado e nós precisamos novamente voltar um pouco à oralidade e fazer esse misto aí entre a comunicação oral e também a comunicação escrita. Pessoal, vou deixar para vocês algumas questões lá no Google Classroom, tá? Vocês vão lá, vai ter uma tarefinha lá para vocês. O questionário nos mesmos moldes do antigo. Então vocês vão lá, vão colocar o e-mail de vocês e vão preencher, tá bom? Se vocês observaram bem a aula, vocês vão conseguir fazer tudo com tranquilidade. E para finalizar mais esta aula, gostaria de ler para vocês um escrito, tá? Meu, e depois gostaria até de falar um pouco sobre ele. Momentos bons ou ruins, ruins ou medianos, medianos ou intensos, intensos ou vazios, vazios ou cheios, cheios de pessoas, eternos. Os nossos momentos, né? O bom, o ruim, o médio, ou intenso, ou vazio, ou cheio, ou vazio, estando com pessoas ou sem pessoas. Importa que seja ou que sejam eternos, já que são momentos, tá? Gente, muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Um abraço.